Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Palavra Encarnada, a nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, dia 21 de agosto, está em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16a. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estáis com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Meus irmãos, nós estamos acompanhando aqui esse Evangelho. Jesus, nesse trecho, nessa parte do Evangelho de São Mateus, ele vai contar algumas parábolas para explicar aos seus discípulos o que era o reino de Deus, ou, como é a expressão mais comum no Evangelho de Mateus, o reino dos céus. Lembrando que hoje, em comunhão com toda a igreja, nós celebramos a memória de São Pio X, Papa. Então fica o convite para você acompanhar o Inspira Santo de hoje, para acompanhar a meditação sobre esse Santo Papa, que foi Pio X. Que nós vamos nos voltar para o Evangelho de hoje. Então, voltando, nós estamos acompanhando uma das parábolas de Jesus que explicam o que é o reino dos céus. E nessa parábola, Jesus conta que um patrão ele foi contratar naquele dia empregados para trabalhar na sua vinha. E era muito comum isso na época de Jesus. Você tinha uma pessoa mais rica que tinha uma propriedade e a cada dia ela ia para o mesmo lugar, que já era geralmente um lugar conhecido das pessoas, ia para aquele lugar e chamava pessoas para trabalhar. E ao fim do dia pagava uma diária para aquelas pessoas. E esse patrão, ele já combinou com os primeiros que foram convidados, de madrugada ainda, que eles iriam receber uma medalha de prata. E ao longo do dia, várias vezes, esse patrão ele volta à rua e vê pessoas desocupadas e chama para trabalhar na sua vinha também. Então ele faz isso várias vezes ao longo do dia, até que o último grupo é convidado já no fim do dia, às 5 horas da tarde. O dia termina por volta das 6 horas, né? Então esse último grupo trabalhou somente 1 hora. E acontece que esse patrão decide que sejam pagos os empregados dos últimos até os primeiros. Então, os que começaram a trabalhar às 5 horas receberam primeiro e receberam uma moeda de prata. Então, aquele pessoal que trabalhou o dia inteiro ficou pensando: opa, ele tinha combinado com a gente uma moeda de prata
Se ele está dando uma moeda de prata para os que trabalharam menos, certamente ele vai nos dar mais. E quando chega na hora deles receberem, eles percebem que também recebem uma moeda de prata. E ficam, assim, um pouco revoltados, injuriados, porque não acham justo que eles tenham recebido a mesma coisa do que aquele que trabalhou, daqueles que trabalharam durante menos tempo. É claro que aqui essa parábola que fala do reino dos céus fala da salvação. E, de fato, muitos serão salvos assim, se convertendo na última hora. Por isso a gente não deve desistir de ninguém. Como Jesus, por exemplo, não desistiu do bom ladrão, que se converteu ali nos últimos instantes da sua vida terrena. Sim, vale muito a pena. Deus fica muito feliz com uma pessoa que se salva, mesmo que seja no último instante. E sim, ela vai ser salva e vai compartilhar do mesmo céu, do mesmo paraíso, daquela pessoa que passou a vida inteira servindo a Deus, se santificando, evangelizando. Porque o que Deus tem para dar para todos é o mesmo céu, é o mesmo paraíso. Mas qual é o problema desses empregados? E eu queria convidar para que a gente faça a nossa meditação hoje sobre isso. Olha o que é que diz lá no versículo 15 do Evangelho de hoje. O patrão diz para eles, para esses empregados que estão desgostosos: por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estáis com inveja, porque estou sendo bom? Meus irmãos, vamos meditar hoje sobre a inveja. É muito difícil alguém reconhecer que tem inveja. Mas como é que a gente pode fazer um exame de consciência para perceber se nós temos inveja dentro de nós? Faça uma meditação se você fica triste com uma alegria que uma outra pessoa tem. Por exemplo, se há em você um movimento de tristeza porque o outro conseguiu um emprego e você ainda não. Ou porque o outro recebeu uma missão da comunidade e você ainda não. Porque o outro ou a outra está num relacionamento amoroso e você ainda não. Porque o outro agora conseguiu um determinado bem material e você ainda não. Se vem em você uma tristeza diante da conquista do outro, reconheça, seja humilde para reconhecer que dentro do seu coração há inveja. A inveja é exatamente essa tristeza diante do bem e da alegria do outro. Percebam, meus irmãos, que a inveja ela vai corroendo a nossa alma e o nosso coração. Ela é um pecado capital, pecado sério e muito assim perigoso, porque a inveja é um pecado muito interno. A gente consegue perceber quando alguém está com inveja, por exemplo, quando ela está fofocando, quando você percebe que aquela pessoa está se alegrando por falar mal de outra. São sinais de inveja. São expressões de que alguém tem inveja. Mas muitas vezes a inveja ela fica intocada dentro da pessoa. E essa pessoa ela vai ficando ressentida, ela vai ficando mal-humorada, ela vai ficando raivosa, qualquer coisa, ela perde a paciência. Uma das razões disso é exatamente quando a pessoa ela vai deixando que essa plantinha da inveja vá crescendo dentro dela, dentro do coração dela, da alma dela. Meus irmãos, sejamos vigilantes para que isso não aconteça conosco. Não é normal, não nos santifica nos entristecermos com o bem do outro. Sabe, a gente às vezes, a inveja, muitas vezes, ela fica travestida de vitimismo. Então, aquela pessoa tem vida de oração, mas também é porque aquela pessoa já tem um emprego, não sei o que, não sei o que. Aquela pessoa, ela conseguiu um emprego, mas também é... Ou seja, a inveja, ela muitas vezes, ela se esconde por trás de um vitimismo. Eu me faço de vítima para tentar esconder a minha inveja. Cuidado com esse tipo de atitude, pessoal. Se a gente percebe que a gente toda hora está se fazendo de vítima, que nada do que acontece de ruim com a gente é culpa nossa. Muitas vezes, isso é sinal de uma alma invejosa. Ela nunca consegue perceber
que ela não conseguiu até agora um relacionamento, um emprego, ter vida de oração, se converter em relação a algo que ela precisa mudar, porque ela não deu passos e não por culpa de outros. Em vez dela se inspirar, que isso é uma coisa boa, você perceber algo que o outro tem que você ainda não tem, mas você não ficar triste com aquilo, você se inspirar naquilo. Opa, essa pessoa conseguiu se converter em relação a isso. Eu posso tirar isso como motivação, como exemplo, como é que ela conseguiu fazer, qual foi o caminho que ela trilhou, e eu me inspirar para que eu passe por aquela conversão também. Isso não é inveja, isso é uma coisa maravilhosa. Agora, a inveja é me entristecer com a alegria do outro. E aí eu vou procurando algo de negativo que o outro tem, e se o outro erra, eu me alegro em difamar aquela pessoa, falar mal dela, fofocar, transmitir para frente um boato, uma mensagem, uma informação negativa sobre aquela pessoa. São sinais de inveja que vão minando a vida fraterna, que vão minando a comunidade, que vão minando a comunhão. Mas que antes de minar os relacionamentos, mina o próprio coração daquela pessoa que é invejosa. Não permitamos que esse veneno da inveja habite e ganhe espaço no nosso coração. Não. Vamos tirar isso de nós, pessoal. Todo mundo sabe que a inveja é feio, por isso que ninguém diz que é invejoso. Mas sejamos muito humildes e sinceros diante de Deus, diante de nós mesmos, para reconhecer, opa, diante dessa pessoa eu tenho inveja. Nesse momento e nesse outro eu fui invejoso. E um remédio contra a inveja é, se eu percebo que eu tenho inveja em relação a alguém, eu começo, mesmo sem ter muito desejo de fazer isso, a rezar por aquela pessoa. E mesmo assim, me forçando um pouco a fazer isso, mas eu começo a rezar agradecendo a Deus pelas coisas boas que aquela pessoa tem. E agradecendo a Deus também pelas graças que aquela pessoa tem recebido. Ao mesmo tempo que eu peço a Deus para tirar do meu coração essa chaga, essa ferida que é a inveja. A inveja ela sai do nosso coração a partir do remédio da gratidão, do louvor. Quando a gente aprende a agradecer a Deus por aquilo de bom que o outro tem, que o outro conquistou. Quando eu começo a, em vez de enxergar só o que há de negativo na minha vida, eu começo a perceber que Deus é muito bom na minha vida também. Porque às vezes a gente só vê benefício de Deus na vida dos outros e deixa de perceber os inúmeros benefícios que Deus concedeu a nós. E se a gente parar um pouquinho em Deus para meditar, a gente vai perceber. A gratidão, o louvor esmagam a inveja dentro de nós. Destroem a inveja que vai nascendo no nosso coração. Portanto, em vez de termos o coração invejoso, ferido, doente pela inveja, tenhamos cada vez mais um coração cheio de ação de graças, livre, cheio de louvor. Mesmo nas dificuldades, um coração que louva, que agradece. Um coração verdadeiramente pobre, livre e feliz. E que a Virgem Maria, Nossa Senhora Pietá, interceda por nós, junto a São Pio X. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.